O Recast, o seu podcast totalmente enviesado, não. Olha, tivemos um déjà vu aqui, hein? Tivemos um déjà vu aqui. Vai começar assim mesmo? Vamos, Recast, realmente. Essa mistura de temporada, irmão. Essa questão, esse feriador, né? Tá todo mundo aí. Essa fonte de feriado. Essa semana tá realmente agitada, mas o que não muda é... A gente precisa fazer IA do jeito certo. Exatamente. Com ele. Comigo? Com a Alan Brasque totalmente perdido aqui na segunda-feira do feriado, mas vamos fazer uma reflexão de... Será que a gente vai ter trabalho daqui 2-3 anos? Matheus Bittencourt, que é ele. Meu amigo. É uma pergunta que eu vou te falar, tô ouvindo bastante. E todo mundo se questionando. Eu acho que até o pessoal entender, a gente pegou esse episódio de hoje para digerir um pouquinho. A gente agora voltou a esse formato de entrevista, né? Muito maneiro, eu acho que eu ouvi muitas opiniões. E opiniões diferentes, né? Ainda mais nossa última, né? Com a Adolfo, o professor Adolfo e tudo mais. Então, assim, eu acho que é muito relevante. E, irmão, a gente participou de alguns eventos que a gente queria trazer aqui, né? Só para não perder o timing, eu acho que é relevante porque muita gente nos questiona. Exatamente. Tantas mudanças. E semana de TDC também, né? Sim, semana de TDC. E eu estarei lá, quem estiver lá me procura, quinta-feira eu vou estar lá, a gente bate papo. Estamos fazendo um sorteio no grupo do Pull Request. Exatamente. Tá? Então, estamos sorteando ingressos presenciais para esse SP essa semana. Então, na faixa. Voltamos a essa questão dessa cultura do Pull Request, sempre eu me levo Pull Request, né? Então, a gente está sempre apoiando o pessoal e os eventos estão voltando. Agora, gente, é muito... Se preparem. Mas, irmão... E essa semana é em São Paulo, TDC IA Summit. Depois vão ter várias edições no ano, então fiquem ligados, mas tem ingresso lá no nosso canal. E onde faz, Matheus? A gente não pede nunca aqui, né? Eu tava ouvindo vários podcasts, a gente não pede. Aí não sabe por que os nossos números não crescem de seguidores, é porque a gente não pede, galera. Então... vamos fazer o certo agora. Então, assim... Centraliza lá na nossa comunidade, né, Matheus? Exatamente. Mas para saber onde está tudo, gente, agora é o nosso site. podcast.ia.br, site lindo, maravilhoso, que todo mundo queria roubar da gente, mas a gente conseguiu. Lá tem tudo, ó, link do Spotify, link da nossa comunidade. A nossa comunidade é onde acontece tudo. E, inclusive, já fica aqui o convite para você. Eu acho que isso é de falta fazer, né? Segue a gente, né, nas redes sociais, entra na comunidade e, principalmente, Matheus, eu quero aprender alguma coisa, onde tem um curso, onde tem alguma coisa, onde tem um evento acontecendo, tenho dúvidas, não sei qual vai ser meu emprego daqui a 2 anos. Pergunta lá. Esse é o intuito, trazer realmente um lugar onde profissionais, pessoas, vai estar todo mundo compartilhando, né, interagindo, feito por humanos, powered by humans, né, aproveitando... Um ambiente acolhedor e muito hospitaleiro, mas entra lá, entra no nosso site. Essa semana, Matheus, eu fui convidado para falar numa semana de carreira e me deram uma missão que a gente fala muito aqui, que é como se preparar para essa carreira com esse mundo novo de agentes de IA. E que skills a gente precisa se diferenciar para continuar tendo emprego, né? Tendo profissão, talvez, que trabalho já tá mudando. Né? Nos próximos, olha que interessante o convite, 2-3 anos. Não é assim, tipo 10 anos, 15 anos. Né? E aí, com base no nosso novo modo de fazer as coisas com IA, porque eu já não consigo mais, a gente não fala da gente, né? A gente trouxe bastante convidado, então vamos aproveitar também para falar da gente nesse episódio. Eu uso muito IA para produzir material, para revisar artigo, para revisar material, para construir novas aulas, palestras. E essa não foi diferente. Então até o link do notebook LM que eu usei tá aqui, vai ficar aqui na descrição do episódio para vocês até verem o processo de criação apoiado e, na verdade, nem apoiado, né, Matheus? Embasado por IA. Não, e assim, você falou uma provocação de 2-3 anos. Vamos fazer o seguinte, 3 anos atrás, irmão, onde estava? Né? Então, assim, em abril de 2023, tinha acabado de sair o ChatGPT, aquela coisa toda. Olha quanta coisa. A gente nem falava de agente. Imagina, então, assim, imagina. IA era uma coisa só de quem fazia mestrado em Machine Learning e fazia lá e ficava fazendo... Passava 2-3 anos treinando um modelinho para fazer uma tarefinha específica lá. Né? E hoje esse boom já mudou. Então, a gente não sabe como vai ser daqui 2-3 anos, mas dá pra gente estar preparado.
né? E a gente tem carreiras aí relativamente longas no tempo de tecnologia. Uhum. Eu lembro muito dos nossos episódios com o Sérgio Gama lá atrás, que começou a trabalhar em banco, com cartão perfurado. A gente não consegue nem imaginar, cara, qual era a transformação que ele viveu. Então a gente já viveu grandes transformações, todo mundo que tá aí 2, 3 anos no mercado já viveu transformações, então já percebeu que não adianta, né? Quando eu comecei a trabalhar, a galera tava na faculdade, já aprendi a Java na faculdade, porque era a linguagem que mais tinha mercado. Eu falava, gente, a linguagem é um detalhe, não adianta você querer ficar aprendendo a linguagem. É óbvio, é bom você saber o framework da atualidade, porque você tem que manter a sua empregabilidade. Mas se você não souber o conceito por trás, não vai fazer diferença, você não vai ter longevidade nenhuma. E agora tem estudo pra isso, Matheus. Então vamos passar aqui um pouco do que eu falei lá na palestra e a gente vai refletir. Que é bom que embasa o que a gente fala nos episódios aqui, né? Eu acho que eu tô gostando, porque eu tava num cliente essa semana no almoço, o time de desenvolvimento me perguntou. Eu falei, gente, minha dica para todo mundo, fundamento. Isso não muda, a base é necessária. Mas fala aí, que estudo que você lê? Vamos compartilhar, vamos ver isso aí juntos aí. Então, qual foi o processo de criação? Vamos contar pra galera, porque boa. Até pra dar esse exemplo, tipo, eu uso o ChatGPT, Matheus, eu quero dar uma aula sobre isso. Eu jogo lá, pego o conteúdo que ele me monta, sem fonte, sem nada, e ele vai montar um conteúdo. Você botar isso daqui, esse prompt, o título da palestra como um prompt, igual você falou, ele vai gerar uma palestra e vai ser plausível e vai ser totalmente raso, né? E, sei lá, talvez até outras IAs vão gerar slides. Mas qual que foi o processo? Eu já conheci alguns artigos que a gente fala aqui, muitos, vai ter várias referências do que você fala aqui, do Gartner, McKinsey, KPMG, IBM, Anthropic, vão ter vários estudos aqui, ou seja, qual foi o meu processo? Eu quero falar sobre esse assunto. Então eu vou pegar aquelas 5, 10 referências que eu conheço, que eu já li, né, e vou tentar montar o material. Então é isso que vai estar lá no Notebook LM que eu curei. E quem não sabe mexer no Notebook LM, a gente também ensina, né, Matheus? Também tem a nossa maratona. Que, inclusive, esse episódio tá muito louco, tá cheio de publi, cheio de coisa. Esse é fácil. Maratona.a.br tá lá, você faz no seu tempo, à vontade, tem desafios, né? E obviamente depois entra na sua comunidade, tira dúvidas. Acho que a maratona tá lá disponível e já. Olha, nós perdi mais tempo. Estão nos pedindo novas maratonas. Eu estou recebendo muito direct aqui, tá? Tanto nas redes sociais, até no WhatsApp. Assim, a gente precisa de uma nova versão maratona, até uma maratona gente, cara. Então fica aí o chamado. Eu acho isso importante porque vários amigos meus que não são da área de tecnologia falam, eu compartilho em vários grupos, né, o nosso podcast. Falo, cara, eu ouço lá, é legal, mas eu não entendo quase nada do que vocês estão falando. Parece que eu tô falando outra língua. E pior que a gente acha que as pessoas entendem, né? Não sei se você... Não, eu acho que todo mundo já tá fazendo, tá usando. É bizarro isso. Então, ou sabe, e muita gente que fez a nossa maratona veio com essa expressão, nossa, eu já usava aqui, eu sabia isso, mas, cara, eu tava fazendo errado. Ou eu fazia 5% do que o negócio pode fazer. Sim. Então não é merchan não, mas também, galera, a nossa maratona, a gente montou essa maratona de um jeito diferente, com conceitos básicos. Para ser aquele primeiro start, né? É a primeira start pra sair. Pra você não ficar fora da conversa lá quando alguém falar LLM, alguma coisa você não saber. Mas também de você experimentar, pôr a mão na massa, óbvio, guiado, né? Então, isso que eu fiz aqui, usando essa ferramenta que pra mim é a mais poderosa e a mais completa hoje, que é o Notebook LM do Google. E você fala disso há mó tempo aqui no Pull Request, né? Porque eu uso mesmo. E na maratona eu compartilho o meu workspace lá, que já tem mais de 100 notebooks. Então, ele facilita muito, muito, muito. Inclusive, não só a preparação do conteúdo, do material aqui, mas a minha preparação também de entender, de ler, de estudar, é completo. E aí, na nossa maratona, você vai aprender a usar essa ferramenta do jeito certo e a explorar ao máximo da sua capacidade humana com a capacidade da IA. Mas, Matheus, voltando aqui. Isso aí, que o primeiro estudo são que as principais tarefas que estão mais expostas à substituição imediata pela IA. E qual é a primeira? Programação, codificação e manutenção, né? Que é a nossa, que eu tô falando que é a autofagia da computação, né? Os programadores criando coisas que vão que a gente sempre... Exatamente. A gente sempre quer automatizar outras áreas, agora está vendo tão forte, e principalmente de dezembro para cá, né? A evolução das IAs... o Cloud Code, né? Tá, o Cloud Code deu uma quebrada nessa barreira. E realmente trazendo, assim, vários impactos, né? Hoje, assim, o que eu tenho de grupos de
WhatsApp, de builders, né? De pessoas fazendo, criando sites por causa de Cloud Code ou ferramentas alimentadas por IA para geração de código. Bizarro, irmão. Bizarro. Então, assim, realmente muito poderoso. Aí fica aquela questão, né? Meu modelo vai ser muito bom, vai acabar com você. Não sei se foi. Teve uns dias aí, teve um um anúncio que o Opus agora vai fazer geração também, tipo, do Canvas. As ações do Canvas já estão balançando. Então, não sei se semana, anteontem. Então, realmente está impactando. Várias empresas são impactadas. E eu não sei se tu viu, agora Salesforce posicionando assim, ó. Não é mais sobre a UI. Agora você vai usar, né, as APIs no Slack, né, no app. Tem que ser, né? Tem que ser nesse mundo de agente. A gente tá, talvez, modificando a interação, que a gente já fala aqui há anos, né, irmão? Sobre essa interação. Lá no nosso meetup de Titãs, o Internei falou no nosso painel, né? Que essa questão das empresas de SaaS, que não faz mais sentido vender licença por usuário a uma aplicação com interface web, né? Porque constrói um agente que automatiza uma tarefa, ele vai rodar por todos, não vai precisar mais cada um entrar lá. Exatamente. Segundo lugar, Matheus, atendimento a cliente. Resolução de chamado, o helpdesk, o call center, né? Isso que Admito que eu estou trabalhando em muitos casos disso nesse momento. Eu também, meu principal projeto é disso, mas a questão principal não é essa, né? A questão principal é atividade repetitiva. Né? Porque se ligam 100 mil pessoas para resolver o mesmo problema, é a mesma solução, é o mesmo caminho, é a mesma fila, é a mesma, né? Exatamente, porque no fundo é responder alguma dúvida ou acionar algum sistema, né? Abrir um chamado, né? Fazer uma verificação do sistema. Então, assim, coisas completamente repetitivas e convenhamos, ainda mais que atendimento ao cliente, eles têm um fator exponencial, que é a quantidade de atendimentos, né? Então, assim, quem sabe, né, tem toda a questão aí de transferência, ou que a gente chama de transbordo para o humano, custo. Então, assim, são casos realmente que causam muito impacto, obviamente. Exatamente. Então, agora, inclusive, que a gente está no mundo de uragêntica, né? Vários casos aí de planos agentes na URA. Esse ano vai ser uma transformação muito forte nessa parte de áudio, hein? A gente está vendo isso. Exatamente. Terceiros digitadores de dados, ou o famoso processamento de dados, mas também tem muito trabalho hoje que não deixa de ser simplesmente um processamento de dados, né? Você analisar um relatório, juntar alguma coisa, ou contas a pagar, contas a receber, né? Vários acabam sendo... Porque a gente bota várias estratégias aí, né? Tipo, de seja documento, de OCR, né? Entendimento do documento, aquela coisa toda. Você já tenta fazer esse pipeline, né? Essa esteira e rodar. E, gente, é isso. Eu acho que o que a gente realmente visualiza é que trabalhos repetitivos não tem como. Então, se você hoje está numa posição dessa, eu acho que vale a pena repensar um pouco aí, criar um plano, uma estratégia de mudança de carreira, mudança de foco, porque a onda tá vindo mais rápido do que jamais veio. E é aquela coisa que dava tempo, né? A gente já fez essa metáfora, é uma onda. Não tem como você parar a onda vai sempre vir. Tem como você lidar com ela, né? Ou você surfa, ou você... Ou leva um caldo. Exatamente, tem muita gente levando caldo. O terceiro, o quarto e o quinto são analista financeiro de investimentos e suporte técnico de TI, que também é um pouco ali do atendimento ao cliente, mas é um cliente interno, né? Mas o analista financeiro é interessante, porque o mercado financeiro já teve uma mudança drástica com a tecnologia em si, né? Eu nunca mexi com isso, mas só de você ver nos filmes lá, os caras lá com aqueles telefones gritando, e hoje é tudo automação, tudo robô e tudo digital que faz. E agora, mas ainda tem as pessoas que têm que ler as notícias, analisar o mercado, tomar as decisões de investir ou não, quanto, em que tipo. Então, mas é igual você falou, agora? Esse é o ponto. Então, assim, inclusive, grandes casos que eu estou ouvindo é justamente na parte de negociação. Então, assim, captar informação já consegue fazer via gente, né? Conecta aí com web crawler, alguma coisa do tipo, e tal, web scraping. E aí você consegue ter essas informações, analisa e fica comparando um com o outro para ver o melhor resultado para tomar a decisão. Sim, isso, irmão. Tô sabendo que a empresa tá conseguindo aí bilhões disso aí em relações. Bizarro. Mas também tem o outro lado, né, Matheus? Que é o lado direto, quando a gente vê uma tecnologia nova. Nossa, eu vou construir um agente aqui que vai investir para mim, né? Que vai pegar meu dinheiro e vai tomar as decisões para mim. Ai, cara, esse eu não sei. Até vou fazer uma provocação aqui. Porque tem aquele, não sei se é um estudo ou é só um comparativo, uma competição que fizeram, não sei se você deve ter visto, óbvio, que botaram $10 mil em cada modelo de A
para eles investir, tomarem as ações de investimento. Né? Quem tiver referência disso, bota aí no grupo do WhatsApp que eu não tenho. E aí, o que aconteceu? Você lembra? Eu acho que eu não lembro o resultado. Tal. Eu lembro o resultado. Assim, teve um. Acho que o Grok ganhou um pouco mais no começo, tal, começou a ganhar, mas depois deixou o negócio rodando por mais tempo, todos perderam, todos faliram 100%. Então, assim, não tem milagre, não tem mágica, gente. Não tem tigrinho, não tem os Mega Sena da virada, entendeu? Não tem, cara. Não tem jeito. A gente tem que entender que, assim, impulsionar a decisão humana, né? Então, assim, isso é crítico. Então, vamos falar um pouco sobre isso aqui no nosso final, aqui na nossa reta final do nosso episódio. Porque tem um outro estudo do MIT que fala da grande bifurcação, que é uma coisa que a gente tem visto, né? Como a automação vai eliminando as tarefas repetitivas, né? Ela não elimina o trabalho, mas elimina as tarefas. A gente acaba aumentando a desigualdade, né? Até intelectual, porque isso até com relação ao acesso, tudo a gente vê hoje, né? Aí você vai criando cada vez mais uma elite cognitiva de profissionais que entendem e dominam esses contextos, né? E, por um outro lado, vai ficando cada vez mais precário o outro tipo de trabalho que... Então, assim, a reflexão que a gente traz aqui, a provocação é: se hoje para e pensa no seu trabalho, né? Se muitas das tarefas que você faz, das atividades que você faz são repetitivas, você tem que ligar uma luz mega vermelha na sua cabeça, né, Matheus? Sim, até porque esse é o diferencial. A gente já falou isso nos últimos episódios, assim, a questão cognitiva do pensar, né, você tem que se questionar assim, quanto mais você fizer o seu trabalho e o seu diferencial relacionado às suas decisões, melhor. Exatamente. Então, se não tiver, alerta, porque você precisa mudar. Até porque um outro estudo do Gartner do impacto da IA na força de trabalho trouxe que antes de 2020, a meia-vida, aquele tempo de duração de uma habilidade que você aprendia, quando eu dei o exemplo lá de Java, de Python, de não sei o que, era de 8 a 12 anos. Que foi mais ou menos o que a gente viveu nas nossas carreiras, né? Hoje, se eu pego a minha carreira e divido em grandes blocos, é mais ou menos por aí. E hoje, de 26 pra frente, é de 2 a 5 anos. Eu até acho 5 até forte. Muito. Então, assim, cara, um exemplo básico, sei lá, alguém que manjava muito de Excel, aprendia a fazer aquelas macros lá, o cara realmente conseguia trabalhar por 10 anos muito tranquilamente, de uma forma relativamente... Agora, hoje... Não, é bizarro. Não consegue. Né? E isso mostra o que a gente vem falando aqui. Se você aprende rápido, gosta de aprender, se adapta rápido, a sua longevidade é praticamente garantida. E aí, uma coisa... que gostar, né, de aprender. Esse é outro. Então, isso é difícil de ensinar, né? É uma coisa meio intrínseca até a personalidade, às vezes. Não vamos entrar nesse ponto. Mas uma coisa que eu costumo tentar simplificar, né? É aquela questão de atividades mais passivas e atividades mais proativas. Então eu vejo assim, tudo que é passivo vai ser replicável. Né? E ele vai ser, tipo, digitar, copiar dados, responder dúvidas básicas, seguir processo rígido. Assim, se seu trabalho assim tem um processo e você só segue ele, alerta. É o que a gente consegue fazer, né? Então, alerta. E aí, então, qual que vai ser o futuro? Vai ser a gente ficar, o que a gente fala aqui, essa questão de orquestração, de você ser um monitor, um gerente, um analista de qualidade das IAs. Né? E para isso, não precisa fazer PhD em ciência da computação, né, Matheus? É mais você se adaptar, entender conceitos novos, querer, né, se adaptar. Porque como você falou, é uma onda que vai vir, não tem jeito. E a resistência é o pior caso, né, nesse cenário. Não tem jeito. Então, bizarro, mas eu lembro que você aqui, até para estar chegando no final, você me falou alguma coisa que eu gostei. Porque a gente sempre falou assim, um conceito de carreira que eu tive era carreira inteira. Né? Eu via muito isso, vários mentores mesmo, sempre falaram isso. Mas você falou que agora tem uma carreira em Hebe de Matheus? Conta mais. Você brilhou agora. Não, isso não sou eu, é um estudo da McKinsey que mostra que o que era profissional IT no passado. Há 20 anos que eu entrei na IBM já falava assim profissional IT. O que era? Você ter uma especialidade muito profunda, que é a perna do T, mas você conhecer basicamente algumas outras conseguir conversar naquela rodinha, naquela coisa toda. Além das habilidades humanas ali, ter as habilidades técnicas também. Exatamente. Ter mais
ter mais, conhecer basicamente algumas. O M, ele significa que tipo, fluência em IA e lógica de sistema é uma das pontas do M. Você ter compreensão profunda do negócio e do fluxo de valor ponta a ponta. Tudo bem, porque a gente Ou seja, tem que explicar para a IA o que tem que fazer, aquela coisa toda, né? Então tem que entender o negócio, faz sentido. Não só entender o negócio, né, Matheus? Mas eu digo assim, todo mundo trabalha em um pedaço de algum processo muito grande. Entendi o ponto. Então, saber assim, daquela big picture, né? Olhar o todo. Você saber ter o a impacto. curiosidade, que vem um pouco desse lado proativo que eu tô falando, de tipo, pô, tá bom, legal, eu tô fazendo isso, mas que isso contribui pro todo? Onde ele se encaixa nesse fluxo, que o fluxo ponta a ponta, ele tem começo, meio e fim, né? E mais que isso, né, Matheus? Se questionar como essa parte que eu faço contribui pro valor total. Porque se for baixo o valor, a chance dela ser um candidato à automação é grande. E a outra ponta do M lá de cima são as habilidades humanas. Que aí eram os soft skills que se falavam e tal. E que é você saber apresentação, comunicação, trabalho em equipe, né? Sim. E tem um outro estudo que salientou essas novas habilidades comparando com a IA, não comparando com os profissionais. Que é muito legal pra gente colocar aqui, que é um outro estudo do MIT que fala escolha o caminho humano com a IA. Que é o seguinte, hoje nós temos as nossas capacidades, as nossas habilidades, e a IA está crescendo, está tomando conta dessas habilidades. Mas tem 5 aqui que eles botam num framework que chama EPOC, que os americanos adoram fazer esses acrônomos. Então, EPOC é empatia. Então, isso a IA não vai chegar, ter essa conexão humana, né, momentos críticos, é o que a gente entrega aqui, encontrar ao vivo, ir nos eventos, né, a gente aqui mesmo trazendo pessoas para bater um papo. Presença, né, quase o mindfulness da vida, né, você tá presente ali, está fisicamente, mentalmente com o cliente, com o time, aqui com o Matheus gravando, né. O terceiro, né, do EPOC é opinião. Então você tem um ponto de vista. A gente falou isso, autocrítica, né? Não sei se é comum, lá no episódio de filosofia, o C, a criatividade. E isso eu ouvi no evento que eu fui lá dos meus amigos da Grow, que eu vou trazer eles aqui também, o Luiz e o Léo, que eu nunca tinha me ocorrido, acho que eu falei no outro episódio também. Do tipo, a gente discute muito os vieses das IAs de linguagem, né? Porque eles têm os vieses. Mas o que a base de treinamento dá para IA é o senso comum, na verdade. E tudo que você pega de qualquer IA generativa é a média. Exato. Porque aquilo ali é estatística. Então qualquer coisa que eu quiser lá, uma opinião sobre a, sei lá, guerra da Palestina, ele vai te dar um senso comum do histórico ali e tal. Mas se é alguma coisa que você precisa se diferenciar, não vai sair dali, né? Então a inovação, a criatividade está além dali. Então talvez usar como uma base, usar como uma referência medíocre que você ali, pode colocar no sentido de média, tá bom. Sim, aquele tempero que você coloca mais para não fazer o mesmo prato de todo mundo, sabe? Então aqui que entra, eu acho que para mim, um dos principais, sabe? Porque eu acho que no mundo onde a gente está vendo vários pods sendo usados da mesma forma, vários e-mails sendo usados da mesma forma, você tem um pouco de criatividade, vai se diferenciar, com certeza. Exatamente. Até a gente tá vivendo isso até no LinkedIn, né, Matheus? Porque tá todos os posts sendo pasteurizados com IA e fica até chato. Eu confesso pra você que eu tenho usado bem menos do que eu já usei, porque, tipo, pra que você vai ficar lendo conteúdo, newsletters e tudo gerado por IA? Eu concordo, mas eu admito que eu ultimamente só tô interagindo no que eu vejo que é humano. Legal. E o último das letrinhas aqui é hope, esperança, que é ter uma visão no futuro, uma inspiração, que é a visão que a gente traz, né, cara? Exato, assim, eu acho que a gente traz a verdade, mas assim, dá esperança, né? O pessoal pode correr aqui atrás, aprender, fazer maratona, fazer os cursos, mas realmente a gente tem que construir esse mundo, né? Então, gostei. Só repetindo pra vocês, EPOC, empatia, presença, opinião, criatividade e esperança. Essas 5 habilidades, não sou eu que estou falando também, a gente só está replicando e estudando. É um estudo do MIT, de 2 professores, que mapeiam que essas habilidades humanas a IA não vai chegar. Ou seja, para se manter relevante, a gente tem que trabalhar esses 5 pontos. Né? Porque o resto, se a gente for bem catastrófico nesse sentido de carreira, o resto a IA vai fazer. Né? A IA vai programar, a IA vai fazer a gestão da tarefa, a IA vai fazer a gestão do time.
né? Quem vai falar com o cliente, quem vai mentorizar as pessoas, somos nós. Isso a IA não vai fazer. Então, para chegar no nosso ponto final, Matheus, qual que é o plano de ação? O que a gente faz, então, para se manter relevante nos próximos 2 anos? Começa hoje. Nem espera o feriado. Começa hoje porque, assim, a gente sempre fala isso. E tem o outro impacto também que você traz. A gente pode fazer um episódio só disso com a recrutadora, né? Sobre o impacto na contratação dos júniors. Sim. E já tem um estudo aqui que a gente trouxe que mostrou que desde o lançamento do ChatGPT já caiu 14% a contratação de profissionais de entrada. E isso é super sério, né? Porque quem vão ser os plenos, quem vão ser os líderes, quem vão ser os CEOs, entendeu? Se você não construir isso, vai ficar complicado. Então, vamos lá. Os 3 passos básicos para a gente finalizar aqui o episódio para você continuar se mantendo relevante e ter trabalho de 2, 3 anos. Primeiro, identifica as tarefas braçais do seu dia a dia. A gente já falou aqui várias vezes, mas aquela coisa que te pedem pra fazer, você fala, puta, nossa, que chato que eu tenho que fazer, vou ter que copiar e colar, vou ter que juntar esses dados numa planilha. Chato pra caramba. Vou ter que fazer esse relatório, vou ter que escrever isso daqui que eu podia ligar, né, o famoso e-mail que podia ser uma ligação, né, eu podia ligar em 3 minutos, resolver. E, então, mapeia. O segundo, mapeia porque elas vão ser alvos da IA. Então não adianta você querer ficar protegendo, não adianta você querer ficar apegado àquilo, que aquilo vai passar. Eu sempre falo assim, é melhor você resolver, você matar aquilo, do que esperar alguém fazer isso por você. Eu pois é, mas aí entra o perigo, né? Redes. Porque a pessoa pode falar assim, mas eu vou matar o meu próprio emprego? Então, mas vamos pensar no diferencial, vamos pensar no diferencial. Aí o segundo, adote e terceirize essas tarefas para IA. Ou seja, quem vai aprender a fazer isso é você, não é alguém que vai vir tomar o seu trabalho. Então, esse é o diferencial. Você vai liderar os agentes, a proatividade. Exatamente. E o terceiro é você se reposicionar. Agora, eu sou um profissional, eu sou versado em IA, eu entendo o meu fluxo, eu conheço o meu fluxo aqui, conheço o valor, conheço o negócio e tenho as habilidades para... Isso me lembra, sabe, muito o que é? Nossas mentorias. Muita gente procura fazer essas mentorias de carreira, né? Justamente sobre reposicionamento. Então, assim, adorei, eu acho que inclusive agora vai chamar técnicas de mentoria, ó. Gostei, casou. Muito bom. Exatamente, você se reposicionar para, tipo, ser um profissional que entende do negócio, que sabe automatizar com IA, que não desperdiça, porque se você está fazendo algo braçal de forma manual, você está desperdiçando o tempo. É o diferencial humano. Então saber IA, saber o negócio e o diferencial humano. Exatamente. São os 3 pilares. E se manter cada vez mais proativo, né? Fazer esse exercício. Eu gostei dessa frase, né? Porque a IA, tem uma frase aqui de um outro estudo que a IA agêntica não perdoa a passividade, mas é o maior superpoder da proatividade. Adorei. Não é questão de júnior, de sênior, de cargo de alta liderança ou um cargo mais operacional, né? A proatividade e a reatividade e a passividade são intrínsecas. Então, cada dia que você for um pouco mais proativo, você vai ter menos risco de tomar um caldo da IA e ser atropelado por essa onda. Né, irmão, gostei muito desse episódio, hein? Você estava precisando digerir um pouquinho. Tem muita coisa aí nas entrevistas que a gente fez. E são verdades não secretas que a gente precisa realmente falar para todo mundo aqui. Gostei. E espero que o pessoal aí tenha gostado. Comentem aqui no episódio. Os nossos comentários estão aumentando. Então se inscrevam, sigam lá no Spotify. Tá ouvindo pelo YouTube, se inscreve no canal. Tá ouvindo pelo Apple, dá lá uma estrelinha, não sei mais o que é. Comenta lá, compartilha os stories lá, o post no Instagram, faz o que você quiser. Só é da comunidade e vamos continuar se conhecendo, essa conexão humana, né? Diferencial. Exatamente. E quer participar aqui com a gente? Já tivemos vários convidados essa temporada. Estamos chegando no episódio 80. Entra na comunidade e manda mensagem pra gente. Vamos bater o 100, meu amigo? Esse Lógico que eu tô ansioso, hein? Pra quem não percebeu, a gente reiniciou, não. A gente atualizou a nossa contagem juntando todas as temporadas, né? E esse é o episódio 79. Semana que vem 80. E até o final do ano já nem precisa contar, vai ter 100. Vamos bater o 100. Convidada do 100. Uma convidada. Não sei.
Fica aqui o mistério. Qualquer coisa, comenta lá na comunidade quem você quer ver aqui. É isso aí, meu amigo. Então, nos vemos no próximo episódio de uma forma agêntica. Com certeza, e proativa. Valeu, boa semana, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Para mais informações, acesse pullrecast.dev. Este podcast é uma produção independente e não representa a opinião de nenhuma empresa.